Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é as armadilhas das igrejas. Veja bem, meu amigo, será que você que frequenta uma igreja evangélica ou católica está consciente das armadilhas que os pastores e padres têm preparado para você? Creio que não, pois afinal de contas, você vai a uma igreja buscar a ajuda de Deus, uma resposta para os seus problemas, buscar a presença de Deus, que você acredita que está naquele lugar. Mas será que Deus está ali mesmo ou é tudo enganação? Pois tudo ali não passa de armadilhas desses pregadores para enganar e extorquir você que está bem intencionado e deseja ter uma comunhão com Deus. Portanto, meu amigo, é isso que eu vou provar para você hoje. Fique conosco até o final e não deixe de se inscrever neste canal e fazer também o seu comentário para que eu possa trazer novos vídeos para você todas as semanas. Vamos lá. A armadilha número 1 do sistema religioso é fazer você praticar uma lei que Cristo aboliu na cruz, que é a lei de Moisés. Confira o que Deus fala sobre isso em Jeremias 5, versículo 26 a 31. Vamos lá. Ele diz o seguinte, versículo 26. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Versículo 27. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Versículo 28. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras más. Não se empenham pela causa dos órfãos, nem defendem o direito do pobre. Versículo 29. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Versículo 30. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Versículo 31. Os profetas profetizaram mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Vamos entender o que significa estas palavras e também entender o significado da palavra profeta e sacerdote. Profeta quer dizer mensageiro de Deus, pessoa que anuncia as mensagens de Deus. Hoje há muitos por aí que se dizem profetas, mas são mentirosos, falsos profetas, como por exemplo os apóstolos e todos aqueles que se dizem profetas. Porque o tempo dos profetas durou somente até João e não existe mais. Da cruz para cá, profetas não existe. Agora, sacerdote é aquele que ministra a igreja, como por exemplo, bispos, padres e pastores. Mas o tempo deles ministrarem as igrejas acabou, porque isso foi no tempo da lei de Moisés. E isso acabou porque Cristo aboliu na cruz. E quanto ao Papa e padres, isso não existe na lei de Moisés, é tudo invenção do sistema religioso. Estes títulos foi uma invenção da Igreja Católica, que foi inventada por Constantino. Ele, vendo que ministrar nas igrejas era uma ótima fonte de renda, ele resolveu destruir os verdadeiros cristãos e fundar sua própria igreja com a intenção de enriquecimento ilícito. Eles vendiam um pedacinho do céu. Por isso Deus fala que a igreja está cheia de ímpios no meio dos seus escolhidos, para enganar as pessoas com armadilhas como Santa Ceia, dízimo, batismo nas águas, unção com óleo, campanhas e cultos de libertação, que na verdade isso não existe mais porque era tudo da lei. Então diga-me uma coisa, libertação de quê? Se você que crê em Cristo Jesus ressuscitado já é livre, pois Cristo já te libertou na cruz. Então, que tipo de libertação você precisa mais? Quando você faz ou participa de culto de libertação, você está se pondo no lugar de escravo e dizendo que Cristo não te libertou na cruz. Sendo assim, você está chamando Cristo de mentiroso. Confira o que diz em Isaías 56, versículo 11. Ele diz o seguinte: E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte.
Perceba então que Deus chama esses pastores de cães gulosos e gananciosos, que nunca se fartam. Daí você vê que os verdadeiros cristãos morrem para o mundo, enquanto os ministros das igrejas de hoje, como apóstolos, bispos, pastores e padres, vivem para o mundo. Você morre de trabalhar para sustentar esses cães gulosos. E é por isso que Deus os repreende por intermédio do apóstolo Pedro. Confira em 1 Pedro 2, versículo 1, 2 e 3, que diz, versículo 1, deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimento e invejas, e todas as murmurações. Versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Versículo 3, se é que já provaste que o Senhor é benigno. O que acontece hoje é que os religiosos transformaram a igreja em covil de Satanás, com malícias e fingimentos, dando um leite falsificado para as pessoas beberem, que é o falso evangelho que eles pregam, a lei que foi abolida na cruz, e fazem isso por dinheiro. É tudo para os pastores e para os crentes nada. Já na graça, todos crescem juntos em conhecimento, porque na graça só há um pastor com uma só doutrina, e esse pastor é Cristo Jesus ressuscitado. Não é Moisés, e nem padre, e nem bispo, e nem apóstolo, e nem pastores. É Cristo. Em 2 Pedro 2, versículo 3, diz o seguinte, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Versículo 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então perceba que Deus não aprova o que está acontecendo hoje nas igrejas. Deus não quer o dinheiro das pessoas. Se fosse assim, Deus seria pobre e não seria dono do ouro e da prata. Então me diga, para que Deus quer o seu dinheiro? Na verdade, Ele não quer. Quem quer são os pastores. Confira o que diz o versículo 12 e 13 desse mesmo capítulo. Vamos lá, versículo 12. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, pois guiados pelo instinto, nascidos para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Versículo 13. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Então vemos que se esses pastores tivessem o Espírito de Deus, entenderiam as coisas de Deus e jamais fariam isso. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Confira o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 14, 15 e 16. No versículo 14, ele diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, meu amigo, os pastores do sistema religioso não estão qualificados para pregar a verdade. Confira em 1 Pedro 2, versículo 15, 16 e 17, que diz. Pedro diz o seguinte: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Versículo 16. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Versículo 17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade.
A escuridão das trevas lhes está reservada. Então, o que os pastores fazem é tudo para contrariar a verdade do Evangelho da graça de Deus. Eles prometem uma liberdade que eles mesmos não têm. Esses pastores gostam de pegar objetos, comidas e bebidas e comparar com Cristo Jesus. Isto é uma blasfêmia e é uma tremenda falta de respeito com Deus. Pegar um pedaço de pão e um copo de suco de uva e dizer que é o corpo de Cristo é demais. Veja o que diz em Isaías 40, 25. Diz o seguinte: com quem vocês me compararão? Quem se aconselha a mim? Pergunta o santo. Então veja, nós da graça sabemos que o corpo de Cristo não é um pedaço de pão nem um copo de suco de uva. Na verdade, o corpo de Cristo é a sua igreja, que somos nós, uma igreja espiritual e não um pedaço de pão. Em Colossenses 1, 24 diz o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então veja que o próprio apóstolo Paulo diz aqui que o corpo de Cristo é a igreja. Não é um pedaço de pão, como diz o sistema religioso. Portanto, meu amigo, comparar Cristo com um pedaço de pão, ou uma rosa, ou suco de uva, ou qualquer outra coisa, é cegueira espiritual. Tudo o que pregam nas igrejas do sistema religioso são armadilhas para enganar e extorquir as pessoas. Os pastores também insistem em batizar as pessoas com água. E isso é obra da lei de Moisés, que Cristo aboliu. Esse tipo de batismo não existe mais. Cristo batizou todos nós uma vez só e para sempre. E isso foi com o seu sangue na cruz. Batismo nas águas não existe mais. Confira o que está escrito em Mateus 3, versículo 11, a respeito disso. João disse: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João diz aqui que o batismo de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo, e não com água. É contradição uma após a outra praticada por esse sistema corrupto. E ainda tem gente que assiste os nossos vídeos e de outros amigos da graça de Deus, e eles refutam e fazem vista grossa e continuam ainda nesse sistema religioso maligno. Saiba então, meu amigo, que pecado não existe mais. O pecado acabou na cruz. Pecado era a transgressão da lei. E como a lei foi abrogada, que pecado há para se arrepender? Sendo assim, batismo nas águas não é mais necessário. O batismo foi pelo sangue de Cristo. E o batismo nas águas era para arrependimento do pecado. E o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Como a lei acabou, o pecado foi junto. Também não existe mais. Cristo aboliu a lei para acabar com o pecado. E o pecado ficou na cruz. E as igrejas de hoje dizem que você tem pecado, sendo que pecado era a transgressão da lei, e hoje a lei não existe, então não há mais pecado. Na verdade, o que há hoje são obras da carne. O que o homem semear, ele irá colher. Então perceba, meu amigo, que as pessoas precisam saber que Deus não mandou ninguém pregar um evangelho mentiroso. Deus mandou Paulo pregar, sim, o evangelho da graça, e nós buscarmos entendimento. Porém, abrir uma igreja física, Deus não mandou fazer isso. Quem faz isso são lobos devoradores, ladrões, enganadores, que pregam mentiras para enganar as pessoas e extorquir o pouco que elas têm. São cegos guiando outros cegos. Confira o que diz em Atos 20, versículo 29 e 30. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Versículo 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, meu amigo, os lobos perversos estão aí nas falsas igrejas. Eles são pastores, padres, bispos e apóstolos, tudo mentirosos e ladrões. Pois tudo o que eles pregam não tem valor algum, pois Cristo anulou tudo isso na cruz. E eles fazem isso por dinheiro, por pura ganância.
E Deus não mandou ninguém pregar o Evangelho. O Evangelho foi pregado antes da cruz, anunciando a vinda do reino de Deus. E o reino já veio. Ele é espiritual, só não vê quem é cego. Portanto, meu amigo, saiba então que o culto verdadeiro, ele é o culto racional. Ele é o culto racional. E isso vem pelo entendimento do Evangelho da Graça. Quando você entende o Evangelho da Graça, você está livre da maldição, da lei e do engano dos homens. Quando você é iluminado pelo Evangelho da Graça e depois que isso acontece, você nunca mais será enganado por religiosos, ladrões e enganadores, nem por religião alguma. Porque a graça é a verdade de Deus, que esclarece tudo sobre qualquer tipo de coisa que você precisa saber sobre a vida e sobre a comunhão com Deus. Creio que você entendeu. Você não precisa mais do sistema religioso, nem de uma igreja física, nem ouvir falsos pastores, falsos mestres. O sistema religioso não é o seu lugar, porque se você ficar lá, você estará servindo aos pastores e não a Cristo. Portanto, meu amigo, Cristo Jesus te ama e Ele quer ver você com a sua mente iluminada pelo Evangelho da Graça, entendendo toda a vontade de Deus, para que você nunca mais seja enganado. Creio que você entendeu. Vou ficando por aqui, por hoje é só, fique com Deus e até o próximo vídeo.